Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, num projeto novo que Ana e eu pensamos, chamado A História Bêbada. A ideia não é original, é baseada num programa gringo em que as pessoas bebem e falam histórias. Eu estou nesse ponto porque acabo de tomar quase 1,5 garrafas deste vinho. Ramon Bilbao, Criança 2015, eu não sei o que isso significa. E este outro aqui, que é um vinho do Porto sem ser do Porto. Eu achava que vinho do Porto só podia ser fabricado no Porto, mas é da Casa do Valduga, de 1875, foi quando o pessoal Valduga aportou no Brasil. Estamos na terceira dose. Agora a quarta. E então, lá na Casa Valduga, a Ana me deu esse livrinho da Roberta Malta e atrás dele tem uma frase maravilhosa. Rápido! Me traga uma taça de vinho para eu poder molhar minha mente e dizer algo inteligente. Aristófanes, poeta cômico grego de Atenas, 445 a.C. Foi quando ele nasceu e deve ter morrido alcoólatra alguns anos depois. Fato é que eu acabei de ler este livro ontem à noite no avião, voltando do sul para cá. A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, que fudeu a minha vida. Então a história é a seguinte: se você não leu este livro, eu vou ler a quarta capa. Publicado em 2006, A Elegância do Ouriço logo se transformou numa das melhores surpresas da literatura contemporânea, com mais de 850 mil exemplares vendidos na França. A receita de Muriel Barbery pode parecer esquisita, reunir num prédio sisudo do bairro elegante de Paris uma zeladora de meia-idade, culta e desconfiada, uma adolescente calada e pensativa, um senhor japonês misterioso e sorridente, acrescentar um cocker lúbrico, um crítico de gastronomia à beira da morte, uma faxineira portuguesa que nasceu para rainha. Mas o resultado é o mais delicioso dos romances filosóficos, repleto de humor e birra, de crime adolescente e melancolia madura, crise adolescente e melancolia madura. A Elegância do Ouriço conduz seus personagens e seus leitores às questões de nenhuma vida, as questões que nenhuma vida vivida a fundo deveria evitar. Quais são as questões que nenhuma vida vivida a fundo deveria evitar? O tempo e a eternidade, a justiça e a beleza, a arte e o amor. Agradeço antecipadamente a Rosa Freire da Guiar, que fez a tradução, sem a qual meu francês pernóstico não permitiria chegar ao fim desta deliciosa leitura. Se você não leu o livro, pause esse vídeo, vá a qualquer livraria próxima de sua casa, adquira o livro, leia o livro e depois você volta. Se você já leu, você pode ficar. Por quê? Porque eu vou discutir alguns dos trechos, o que a geração atual chama de... Como chama quando você fala uma coisa antes de a pessoa ver? Como chama? Quando alguém vai ver um seriado e alguém... spoiler! Chama spoiler. A Ana tá reclamando que vai acabar com a nossa bebida. Mas, amor, a tem mais aqui no... Ou não? Liga pros seus pais, fala pra eles trazerem lá da Casa Valduga, que eles estão lá ainda. Bom, então, é isso. Só podemos continuar você e eu, que já lemos o livro. Se você não leu, você tem que desligar. Porque a Ana falou que chama spoiler. Primeira parte que já me impactou de cara.
quando a concierge encontra um filhinho metido de algum riquinho qualquer e cita Marx: quem semeia desejo, colhe opressão. Quem semeia desejo, colhe opressão. E aí, tem duas coisas. Primeira, a constatação de verdade nós sermos uma geração, como chama isso? Capitalista. Porém, entre todas as piores formas de governar, essa é a melhor. Aí o cara vai citar Marx. Aí o cara não entende que uma concierge pode citar Marx e ela escreve assim: como sempre, sou salva pela incapacidade dos seres humanos de acreditar naquilo que explode as molduras dos seus pequenos hábitos mentais. Maravilhoso. Maravilhoso. Como sempre, sou salva pela incapacidade dos seres humanos de acreditar naquilo que explode as molduras dos seus pequenos hábitos mentais. Você e eu, que lemos Marielle Barbery e que temos esse layout desgraçado, esse vocabulário chulo, e que frequentemente vemos as pessoas se surpreendendo com a nossa capacidade de gostar de literatura, ou de sermos pessoas educadas, apesar de nascidas num lar pobre. E as pessoas confundirem pobreza de grana com pobreza de alma. Enfim, que consiga lê-lo para a elevação do espírito é uma incongruência que burguês nenhum admite. Aqui eu já gostei da moça e nós estamos só na página 14, desconsiderando a introdução e a ficha técnica. Você entendeu? Aí eu comecei a ler, eu falei, fudeu, eu amei esse livro. Entre as pessoas com quem minha família convive, todas seguiram o mesmo caminho. Uma juventude tentando rentabilizar sua inteligência, espremer como um limão o filão dos estudos e garantir uma posição de elite, e depois uma vida inteira a se indagar com pavor, porque essas esperanças desembocaram numa vida tão inútil. As pessoas creem perseguir as estrelas e acabam como peixes vermelhos num aquário. Uou! Alô, você executivo que tem cartão com relevo, que tem sala espelhada. Se a existência é absurda, ser brilhantemente bem-sucedido tem tanto valor quanto fracassar. É apenas mais confortável. E mais, acho que a lucidez torna o sucesso amargo, ao passo que a mediocridade espera sempre alguma coisa. Vocês estão se divertindo? Eu tô. Bom, muito bem. No capítulo Camélias, a Renê, que é a nossa concierge, lembra que você só pode estar assistindo esse vídeo se você ler o livro, senão isso é spoiler. Ela diz a seguinte frase: é tocar o fundo do pântano social ouvir pelo tom de voz que um rico só se dirige a si mesmo e que, embora as palavras que pronuncia sejam tecnicamente dirigidas a você, ele nem sequer imagina que você seja capaz de compreendê-las. Deus saberá qual de nós dois mais se humilha. E eu lembrei de um episódio muito recente na minha vida profissional, no meu último emprego, em que o presidente de uma empresa disse pra mim: você é um diamante mal lapidado. E eu chorei 24 horas incessantemente. Número 1, porque era verdade. E número 2, porque ele não precisava falar assim comigo. Fora o amor, a amizade e a beleza da arte, não vejo muitas outras coisas capazes de alimentar a vida humana. Essa é a nossa personagem Paloma, de 12 anos, inteligentíssima, sacando o mundo antes de viver o mundo. Os gestos desse jogador ficaram nele mesmo, concentrados nele, e isso lhe dava uma presença, uma intensidade incrível. Eu grifei a parte, não sei se você vai lembrar, em que a nossa Paloma de 12 anos vê um jogo em que tem os caras que fazem aquele haka, sabe? E ela diz o seguinte: é a força que ele é capaz de concentrar em si mesmo, ficando centrado em si mesmo,
O jogador maori se tornava uma árvore, um grande carvalho indestrutível, com raízes profundas, uma poderosa irradiação, e todos o sentiam. No entanto, tinha-se a certeza de que o grande carvalho também podia voar, que ia ser tão rápido quanto o ar, apesar das suas grandes raízes, ou graças a elas. Hein? Ele corria sem se mexer, deixando todo mundo para trás. Sacou? Tá sacando, né? Aí tem um trecho que eu tenho certeza que se você gosta de literatura e se você é uma pessoa sensível, essa hora você chorou. Que é a hora que a Renée, que tem uma vida pobre, fudida, de camponesa, blá blá blá, vai pra escola e na escola tem uma professora que se dirige a ela pelo seu nome próprio, que é Renée. E ela diz o seguinte: a professora se dirigiu a ela e disse: Renée, a voz recomeçou, quer tirar sua japona? E ela descreve a sensação de alguém ter dito o nome próprio dela. E ela diz: pois para que a consciência surja, é preciso um nome. Sério, eu vou nos lugares, em algumas empresas, e as pessoas falam assim pra mim: moça, ou... Até porque eu me visto muito mal, então as pessoas acham que quem se veste muito mal merece ser maltratado. O que é uma inferência muito triste. Aí, eu olho, né, e atendo essa pessoa e geralmente ela vai me pedir alguma coisa que ela pediria sem nenhuma polidez a um serviçal de 1875. Com a consciência de uma pessoa de 1875. Embora nesse ano ou século houvesse gente inteligente e sensível. Já que minha fome não podia ser aplacada no jogo das interações sociais que eram inconcebíveis por minha própria condição, e compreendi isso mais tarde, essa compaixão nos olhos da minha salvadora, a professora, pois algum dia já se viu uma menina pobre penetrar na embriaguez da linguagem e nela se exercitar junto com os outros, ela o seria nos livros. Pela primeira vez toquei num livro. Eu tinha visto os maiores da turma olharem para os traços invisíveis como se movido pelas mesmas forças e, mergulhando no silêncio, tirarem do papel morto alguma coisa que parecia viva. Aprendi a ler, sem ninguém saber. A professora ainda repetia as letras que as outras crianças... para as outras crianças, e eu já conhecia havia muito tempo a solidariedade que tece os sinais escritos, suas infinitas combinações e os sons maravilhosos que tinham me investido naquele local. No primeiro dia, quando essa dissera meu nome, ninguém soube. Li como uma alucinada. Primeiro escondido. Depois, quando o tempo normal da aprendizagem me pareceu superado, na cara de todo mundo, mas tomando cuidado de dissimular o prazer e o interesse que tirava daquilo, a criança fraca se tornara uma alma faminta. A criança fraca se tornara uma alma faminta. É lindo, né? Muito bem, essa é a Renée contando como ela descobriu a paixão pelos livros. Li tantos livros, no entanto, como todos os autodidatas, nunca tenho certeza do que compreendi. Um belo dia, creio abarcar só com o olhar a totalidade do saber, como se de súbito nascessem ramificações invisíveis que tecessem entre si todas as minhas leituras esparsas. Depois, brutalmente, o sentido se esquiva, o essencial me foge, e por mais que eu releia as minhas linhas, ou as mesmas linhas, elas me escapam cada vez mais, então fico parecendo uma velha louca que acredita estar de barriga cheia só porque leu atentamente o cardápio.
Parece que a conjunção dessa aptidão com essa cegueira é a marca registrada da autodidaxia. Privando o sujeito dos guias seguros que toda boa informação fornece, ela nos faz, porém, a oferenda de uma liberdade e de uma síntese de pensamento ali onde os discursos oficiais erguem tapumes e proíbem a aventura. Esse capítulo chama-se Recusando o Combate. Eu presto muita atenção no nome dos capítulos. E aí nós vamos usar a nossa pequena paloma. Os homens vivem num mundo em que são as palavras e não os atos que têm poder. Em que a competência última é o domínio da linguagem. Os homens vivem num mundo em que são os fracos que dominam. Alô, agências de publicidade! Os homens vivem num mundo em que são os fracos que dominam. Ai, ai, ai. Muito bem. E agora vamos ao pedaço. Você não vai gostar disso. Nós vamos ao pedaço em que as pessoas são dominadas pelos cachorros. Neptune é o cachorro dos Badoise, ou mais exatamente da senhora Badoise, que estuda direito na